Salve, gurizada, tudo certo? Quero falar com você sobre um assunto muito importante que com certeza gera muita curiosidade entre o torcedor. Categoria de base. Como é que tá a categoria de base do Grêmio? Como é que tá a estrutura? Como é que anda a situação em relação a processos? O que a gente pode falar sobre categoria de base, mas utilizando dados como fonte, como informação? Pois bem, ontem fui convidado aí por parte da assessoria de comunicação do Grêmio para que eu pudesse ir até Eldorado do Sul, assim como fiz uma visita recentemente ao CT dos profissionais, mas também conhecer como é que está a estrutura, processos, como é que anda a situação lá em Eldorado do Sul, no nosso CT de categoria de base. Pois bem, como eu fiz um post ontem, ainda estou muito impressionado com aquilo que eu vi. Uma estrutura de primeiro mundo, uma estrutura totalmente capacitada para que possa entregar o melhor suporte para essa gurizada, que sim é o futuro do nosso tricolor, mas também fiquei muito feliz, muito contente em entender um pouco mais sobre os processos internos, como é que é feita a administração no dia a dia, como é que é feito o planejamento. Enfim, quero te trazer nesse vídeo aqui informações, torcedor. Não é um vídeo de opinião, é um vídeo de informação. Peço que tu fique até o final, até porque tu sabe que é um assunto que gera muito debate, muitas vezes algumas situações que saem aí na imprensa não fazem parte do que é a realidade, da verdade do clube, então chegou a hora de a gente poder trocar uma ideia séria sobre categoria de base. Quero falar contigo sobre números, quero falar contigo sobre projeções, quero falar contigo sobre como é que anda a perspectiva de um futuro a curto prazo para o nosso Grêmio, beleza? Vamos começar falando sobre essa questão, né, orçamentária. De 2023 para cá, o Grêmio ele ampliou em 61% seu investimento em categoria de base no processo de formação de novos jogadores. Em 2023, nós temos aqui, de acordo com os números, mais de 20 milhões investidos. Em 2024, saltamos para 29, e agora em 2025 existe uma perspectiva de mais de 33 milhões investidos na formação de novos jogadores. De 2023 para cá, o Grêmio negociou 15 jogadores das categorias de base e 10 jogadores foram promovidos ao elenco principal e participaram das atividades, como o Alisson, enfim, outros jogadores que, né, inclusive tiveram um retorno dentro de campo em primeiro momento. Bom, vamos lá. Um estudo do Instituto CIES, que é o Observatório do Futebol, revela que o Grêmio ocupa a 23ª posição entre os clubes de fora das 5 principais ligas europeias que mais formaram atletas nos últimos 20 anos. Então a gente tem aquela referência do Santos, por causa do Neymar e outros jogadores, mas o Grêmio não fica para trás, não. O Grêmio tem, nos últimos 20 anos, né, promovido diversos atletas, e você sabe, né, TT, Arthur, Everton Cebolinha, Wanderson, diversos jogadores foram revelados nos últimos anos, o que nos dá, né, esse olhar mais interessante para as nossas categorias de base. Tá? Vamos falar um pouco sobre essa questão também do aproveitamento. Né? Existe aqui um relatório dando conta que dos 40 atletas do time sub-20, Gabriel Mack, Jardiel, Luiz Eduardo, Igor já estão convivendo com o grupo principal e, em média, 15 jogadores do sub-17 e do sub-20 participam das atividades semanalmente. Aquele processo que a gente tanto fala da integração da categoria de base com o grupo principal. Tá? Muito interessante trazer estas informações. No âmbito educacional, né, o Grêmio tem feito um processo muito interessante, inclusive até vou te revelar um bastidor. Nós estávamos fazendo essa visita guiada, inclusive encontramos diversos jogadores das categorias de base ali, participando dos seus processos de estudo, acompanhamento com psicólogos, acompanhamento com pedagogos. Então, assim, ó, em termos de estrutura de processos, de acompanhamento, sensacional aquilo que a gente pôde ver ontem. Tá? Queria até te comentar um bastidor também interessante, né? Chama a atenção a educação desses jovens que o Grêmio está formando. O Grêmio, além de atletas, está formando ótimos cidadãos aí, né, para a sequência da sociedade, inclusive. Tá? Deixa eu te falar algo interessante que todo mundo quer saber sobre essa questão da venda de atletas. Vamos lá. Cara, eu estou puxando aqui os dados. Primeiro, parabenizar aí a equipe de comunicação do Grêmio por ter, né, proporcionado
esse material tão completo para nós aqui, porque é importante para vocês. A gente precisa saber através de dados, não através do achismo, tá? A gente tem aqui um histórico em relação à venda de atletas nos últimos anos. Temos aqui em 2023, foi aquele ano que o Grêmio subiu, né? O Grêmio primeiro do seu retorno à primeira divisão. A gente sabe que na segunda divisão tem um processo, inclusive, de desvalorização dos seus ativos. Mas em 2023 o Grêmio já apresentou, né, uma reação com mais de 60 milhões arrecadados com venda dos jogadores. Em 2024 chegamos ali na margem dos 100 milhões e ainda em 2025, estando na metade do ano, já temos ultrapassado a marca de 105 milhões em receita de jogadores. Tá? Então aqui, inclusive, tem um mapeamento desde 2020 de alguns jogadores que foram né, vendidos para diversos lugares do mundo. Muito bacana a gente ter isso documentado para que a gente possa passar para vocês. Pois bem, torcedor, eu trouxe aqui, né, algumas informações baseado em dados, mas agora a minha percepção, né, como um torcedor que estive lá ontem, né, para entender um pouco mais sobre esses processos. O Grêmio é um clube de primeiro mundo, não só no CT profissional, mas sim nas categorias de base, em termos de alojamento, em termos de estrutura física, em termos de profissionais extremamente capacitados e que trabalham com categorias de base. A gente pega como uma referência negativa a questão do sub-20, mas quero te contar um bastidor. Conversando com o pessoal ontem, nos comunicaram que uma semana antes de começar o Campeonato Brasileiro Sub-20, a CBF mandou um ofício falando de que haveria rebaixamento na competição. Só que em contrapartida, o Grêmio já tinha uma logística organizada, estava com alguns jogadores em outros lugares do mundo fazendo o tour, né, disputando campeonatos de categoria de base, e isso alterou drasticamente a logística e principalmente a arrancada nesse Brasileiro Sub-20. Mas quero te falar assim, ó, pensando a curto prazo, não tenho dúvidas nenhuma. O Grêmio se encaminha para um futuro vencedor, muito mais em virtude da sua categoria de base, que tem uma estrutura absurda, tanto em termos materiais de estrutura de centro de treinamento, mas também com a capacitação dos seus profissionais. Quero mais uma vez aqui agradecer ao time de comunicação do Grêmio, ao Grêmio por ter me convidado, né, em participar desse evento ontem, porque é fundamental a gente passar para vocês aqui essas informações. O torcedor cobra muito em relação à categoria de base, só que uma coisa eu vou te falar, torcedor, nós não podemos nos comparar a outros clubes que vivem outra realidade financeira. Dentro daquilo que é possível ser feito, o Grêmio sim faz um trabalho de excelência dentro da sua categoria de base. Valeu, tamo junto aí, em breve, mais novidades.